Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho em Portugal com assuntos relacionados à imigração. Portanto, quero lhe convidar para dar o like aos nossos vídeos, compartilhar estes assuntos, inscrever-se no nosso canal e não esquecer de marcar o sininho para que, caso seja do seu interesse, receber automaticamente todos os novos materiais aqui produzidos. E os materiais antigos você pode encontrar na playlist que se encontra aqui abaixo do vídeo e assim vocês terão acesso a tudo aquilo que já foi produzido pelo canal e poderão verificar que é um canal exclusivamente dedicado aos assuntos de imigração para Portugal. Muito bem, no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de CEF, AIMA, IRN, PSP e PJ. Calma lá, doutor, que tudo isso são aqueles órgãos que, tirando o primeiro, que era o CEF, acabaram por assumir as funções do CEF e com isto, vou usar uma expressão aqui nada ortodoxa, mas virou um balaio de gato. É isso, porque ninguém se entende. E é isso que nós vamos mostrar hoje para vocês. Vamos falar sobre isso e eu vou deixar a matéria que foi publicada pelo Diário de Notícias hoje, dia 28 de julho, para que vocês possam fazer a leitura na íntegra da matéria e poderem tirar as suas conclusões. É óbvio que a gente só vai fazer aqui uma passagem pelo assunto, ok? Então este é o tema, ou seja, o buraco negro da imigração e o novo governo. Porque é o novo governo que vai ter que desenrascar, como se diz aqui em Portugal, toda esta situação que foi herdada do antigo CEF, com o desmantelamento desse órgão, que por parte foi aplaudido e por outra parte foi criticado. Cada um tem lá as suas conclusões a respeito do assunto, e o governo que assumiu agora, o senhor primeiro-ministro, é o próprio, que na época criticou e foi contrário a esta medida. E agora, uma vez ela tendo ocorrido, porque o PS, ou seja, o Partido Socialista, que governava Portugal até tempos atrás, acabou por encerrar as atividades do CEF. E agora, a bomba caiu no colo de um dos críticos, dessa extinção. E é ele que será o responsável, portanto, por resolver toda essa bagunça que está aí, porque ninguém entende ninguém, ninguém fala com ninguém. Perfeito? Tema do vídeo, então, é esse, é interessante, vale a pena você observar, vale a pena acompanhar até o final, vale a pena você ler a matéria que nós vamos deixar aqui embaixo para entender o que está se passando com a imigração em Portugal neste momento. Quais são os gargalos? Aonde é que a coisa está pegando? Tá? Então, é isso que nós vamos ver. Para todos vocês que já conhecem o canal, que já são inscritos, o nosso muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos aqui no canal. Aqui embaixo nós temos o nosso Instagram. Podem mandar informações, recados e notas para ali. Também podem deixar aqui embaixo do vídeo, não tem problema nenhum. E dentro do possível, dentro das medidas possíveis, do tempo, né, de agenda e de tudo mais do trabalho, nós procuramos responder a vocês ou através de vídeo ou através de short, tá? Mas também aqui no canal, no TikTok, no Spotify e, evidentemente, nas mídias sociais. Até no LinkedIn tem. Muito bem, eu vou aqui acompanhar numa tela lateral aquilo então que é a matéria do Diário de Notícias. PSD terá de tentar entendimentos para mudanças na área de imigração. Partido terá de lidar com a pendência de processos deixada pelo governo socialista, as críticas à recém-criada Agência para as Migrações e solução para os títulos CPLP. Quer dizer, imagine o tamanho do enrosco que está esse processo todo. É muita coisa para se mexer e é muita coisa para se resolver. Vamos ver aqui o que diz esta matéria. O PSD vai assumir o governo com uma lista negra de desafios na área da imigração. Vamos lá, 2 pontinhos. Extensa como a fila de processos na Agência para as Migrações, Integrações de Asilo, a tal da AIMA,
uma das primeiras questões a serem enfrentadas. O partido liderado por Luiz Montenegro votou contra a extinção do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o CEF, e a criação do atual órgão. No programa eleitoral para as legislativas, manteve as críticas à medida. A decisão de extinguir o CEF foi desastrosa e dividi-lo por 5 entidades agrava o problema, que muitas vezes ocorre em Portugal, de serviços que não comunicam, nem partilham informações, nem cooperam. Lê-se no documento como as propostas da então Aliança Democrática para o ato eleitoral de 10 de março que o partido ganhou. Portanto, percebam aqui a crítica deste que é o atual governo. É isto que eles apresentaram no programa e nas propostas de governo, né, quando ainda candidatos ao parlamento. Pois bem, dia 10 de março passou, as eleições passaram e eles foram eleitos. E agora, José, como resolver isto? Continuando a leitura, agora Luiz Montenegro e os ministros que escolher terão a responsabilidade de dar as diretivas de trabalho à agência que contestavam e que ainda está em fase de arranque e definição de procedimentos. Percebam, ainda, porque esta transição toda já ocorreu lá atrás, no ano de 2023. Ao mesmo tempo, o governo toma posse numa altura em que a AIMA é alvo de uma série de críticas, como a demora na entrega da renovação de documentos, os vários problemas que envolvem os títulos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, os CPLP, a falta de vagas para atendimento dos imigrantes e a dificuldade que utentes e profissionais do setor encontram para contactar a agência. Ora, se você está aqui em Portugal e precisa fazer qualquer renovação de título, fazer um cartão de cidadão para familiar de europeu, fazer qualquer assunto, tirar uma certidão de tempo de residência para processo de nacionalidade. Gente, casamento dependia antes de um parecer do CEF, não é? Dentro do processo preliminar de casamento, no Brasil vocês conhecem isso por proclamas, ou seja, é o anúncio do interesse de duas pessoas em contraírem matrimônio. O que se faz? Se faz uma publicação. Então, decorrido um determinado prazo, não havendo nenhuma contestação contra este ato, o que acontece? O responsável vai lá e diz, ok, as pessoas estão autorizadas a casar. Quando se trata aqui em Portugal de estrangeiros que pretendem contrair matrimônio, a conservatória, numa das suas competências, faz a consulta ao extinto CEF e agora a AIMA. Consultam e não tem resposta. Casamentos que deram entrada no processo preliminar no mês de dezembro de 2023. Esta semana, agora, março, finalzinho de março, é que obtiveram a resposta da AIMA no sentido de autorizar o casamento. Porque não haveria nenhum impedimento legal no que diz respeito à parte migratória, por parte do nubente estrangeiro, então, ok, podem autorizar o casamento. Percebam, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses para dar uma resposta para um ato simples. É entrar no sistema e verificar se há algum impedimento. Não há impedimento, libera. Faz a fila andar. Mas não é assim que funciona, infelizmente. Voltando à matéria, todos estes motivos já levaram os cidadãos estrangeiros a organizarem manifestações em Lisboa, Porto e Portimão, além de petições com milhares de assinaturas. O portal da queixa também já recebeu centenas de reclamações relativas ao serviço da AIMA. Os imigrantes enfrentam incerteza de como proceder em relação à renovação dos documentos e à solicitação de serviços, como o reagrupamento familiar, disponível apenas para uma faixa restrita de imigrantes. Primeiro, faixas etárias. Eles liberaram por faixas etárias. Depois, liberaram para aqueles que têm os títulos tradicionais de residência em Portugal. Agora, cartão de familiar de europeu, não se tem resposta de quando vão abrir novas vagas. Abriram algumas, fecharam, abriram, fecharam, e é
Ou seja, mudou o nome e o trabalho continua o mesmo. O modus operandi continua o mesmo. Era assim no extinto CEF. Continua assim na AIMA. Não mudou nada. Só mudou o nome. Tá? Não tem resposta. Aí existe um decreto do governo que prorroga toda a validade dos títulos até 30 de junho. E lógico, fica confortável para a AIMA trabalhar e gerenciando os problemas até 30 de junho. E se não cumprir até 30 de junho, como é que fica? Certamente vai vir um novo decreto e vai dizer, ó, agora é 30 de dezembro. Pronto, folgamos novamente, vamos tentar correr atrás. É assim que funciona. É o cão correndo atrás do rabo. É isto. Pois bem, agora imagine a situação daquele que trabalha, por exemplo, como caminhonista. Para quem não conhece e não sabe o que é o caminhonista, é o motorista de caminhão, de pesados. E esse cidadão, normalmente, ele não trabalha só no território português. Ele trabalha no estrangeiro. Ele leva produtos e mercadorias e busca produtos e mercadorias de fora do espaço português. Ele vai à França, ele vai à Bélgica, ele vai à Suíça, ele vai à Inglaterra levar mercadoria e pegar mercadoria. Como é que este cidadão vai conseguir trabalhar se ele não tem o título reconhecido, quando é um CPLP, ou ele não tem o título renovado, mesmo que seja o título tradicional? Olha o prejuízo que esse povo vai ter. Por quê? Porque não renovam os títulos. Não renovam os títulos. A pessoa vai ter um título de residência vencido, que para todos os efeitos em Portugal é válido até 30 de junho, mas isso é Portugal. Fora de Portugal isto não tem validade. Este decreto é a nível português, não é a nível de União Europeia. Portanto, aqui dentro ele pode transitar e andar de caminhãozinho de um lado para o outro, mas não pode sair da fronteira fora. E aí vai fazer o quê? E não são poucos que trabalham como camionistas aqui. Há muitos imigrantes que trabalham exatamente nesta atividade econômica. E todos serão prejudicados caso não tenham seus títulos renovados até essa data. Tá? Portanto, a situação é mais grave do que você possa imaginar. Porque eu estou preocupado com o meu título, mas tem centenas e milhares de pessoas aí fora que também estão preocupadas com os seus títulos. E numa situação muito mais grave. Por quê? Porque trabalham no exterior. Muito bem. Quanto à CPLP, caberá ao novo governo definir como será feita a renovação dos documentos. Enquanto decorre a instauração de um procedimento de infração da Comissão Europeia sobre os modelos do título, os moldes do título. Todo mundo sabe. O pessoal que acompanha o canal, o pessoal que acompanha aí as outras mídias e os outros grupos, os outros canais, de que a autorização, ou seja, o título de residência CPLP é uma folha de papel A4 impressa com foto e algumas informações. Ponto. Enquanto o cidadão que fez isto através de uma manifestação de interesse tem um título de residência bonitinho, um cartão plástico, com chip, com todas as informações inseridas e que é padrão europeu. Enquanto que o CPLP é uma folha de papel que não tem validade para nada. Porque aqui dentro de Portugal ainda existem pessoas que não reconhecem este documento. É triste, mas é verdade. Mais do que o mecanismo de tornar válidos os títulos já caducados, porque já tem gente com título CPLP vencido, o novo executivo terá de definir a própria continuidade prática destes vistos. Atualmente estão suspensos no sistema da AIMA a regularização dos direitos dos imigrantes, o direito de regrupamento familiar e de circular no espaço Schengen, situações que os portadores do documento, então, estão atualmente impedidos de usufruir. Foi exatamente o que nós falamos. Aí a matéria vai falar agora do decreto do 30 de junho. O governo de Luiz Montenegro terá aproximadamente 3 meses para resolver a pendência das renovações de residência, válidas até 30 de junho, via decreto. Desde a pandemia do Covid-2019, de 2019, que os socialistas prorrogam esta medida com a justificação da situação pandêmica ou a própria transição de serviços. Agora, se o novo primeiro-ministro não conseguir oferecer aos imigrantes uma forma de continuarem no país dentro da lei, a saída será determinar novamente que os títulos de residência ficam válidos por mais um período. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, já que eu não dou conta,
eu jogo para frente. Eu vou dando para frente. Eu vou jogando para frente. E isto vem de 2019, 20, 21, 22, 23, estamos em 24. 5 aninhos. 5 aninhos que esta brincadeira vem acontecendo desta forma. Ou seja, eles não dão conta do serviço. Então prorroga, prorroga, prorroga. Só que essa prorrogação não tem fundamento lá fora. Isso traz prejuízo para as pessoas. Com isso, caso isso aconteça, os imigrantes vão continuar a enfrentar uma série de problemas, já que a validade, via decreto, é válida somente dentro do território nacional. Aqui, ó. Está aqui a cerejinha do bolo. Com isso, os profissionais enfrentam problemas, como já foi revelado pelo Diário de Notícias em algumas reportagens e também na página 11. Ainda em relação aos documentos, Montenegro terá o desafio de reforçar a rede consular pelo mundo, essencial para que os postos deem vazão ao número de pedidos de visto lá nos países de origem. Entendimentos ou não? Próximo item. Além das questões práticas que envolvem o dia a dia, os estrangeiros já vivem em Portugal, o PSD terá de decidir se continua com a atual política migratória no país. No programa de governo foi a votos, defende uma mudança de cenário. Adotar o princípio de que somos um país de portas abertas à imigração, mas não de portas escancaradas. Está correto. Materializado em objetos quantitativos para a imigração, ponderando a dimensão da segurança, priorizando em termos de qualificações e evitando a exploração por redes ilegais e criminosas. Lê-se naquele documento lá da época da campanha. Muito bem, se uma maioria absoluta e prevendo-se um governo instável, a julgar pelo primeiro dia na Assembleia da República, eles não conseguiu nem eleger o presidente da mesa, porque começaram os jogos políticos. Aí fora são os jogos, e aqui são jogos políticos, que começaram e não se entenderam. Foi a votação para o segundo dia, e mesmo assim ainda sobrou farpa para todo mundo. Então fica difícil de entender qual vai ser o rumo, qual vai ser o futuro da imigração em Portugal. A instabilidade é grande e a incerteza é maior ainda. Então, vamos tentar passar para vocês aquilo que talvez possa vir a ajudar e a trazer alguma luz. Sem uma maioria absoluta e prevendo-se um governo instável a julgar pelo primeiro dia na Assembleia da República, Montenegro terá de recorrer a entendimentos à direita ou à esquerda para promover mudança na lei. À direita, o Chega, com 50 deputados, possui propostas bastante definidas e divergentes do PSD, como a revogação do título CPLP e um período de 5 anos de contribuição para ter direito a apoios sociais, medida considerada inconstitucional por alguns profissionais da área. À esquerda, partidos como o PS, Bloco de Esquerda e PCP defendem a manter a atual política que permite a entrada dos imigrantes sem visto de residência, como a regularização através da manifestação de interesse. É tal da história. Tem muitos países que entram em Portugal sem a necessidade de qualquer tipo de visto. Aí vem com aquele visto de turismo, ou seja, nada, porque aquilo não é visto. Não se pede, se tem de direito, porque o país de origem tem acordo com Portugal. Mas isso não é só Brasil, isso são N países mundo afora que tem este acordo. Bem, então as pessoas vêm a nível de turismo. Mas não é turismo que eles querem é residir em Portugal. Ou melhor, talvez até nem isso. Eles pretendem sim entrar em Portugal sem nenhuma barreira. Depois, como Portugal, em detrimento dos demais países, dos demais estados da União Europeia, é um estado em que se consegue regularizar relativamente fácil, então eles ficam aqui um tempo, se regularizam e depois saem a Europa fora. E aí os problemas começam nestes outros países. O problema não está mais aqui, porque a pessoa foi embora. Ela pegou o seu título e foi embora. E como é que ela fez o título? Através de um artigo, ou melhor dizendo, 2 artigos da Lei de Estrangeiros, que permitem o cidadão entrar, se regularizar, porque ele já veio com a intenção de fazer isso. Ele veio com esta intenção. E aí a lei permite, portanto, ele consegue, depois de 2 anos e meio, 3 anos, o seu título de residência. E com isto, segue viagem. Depois de 5 anos, pede nacionalidade portuguesa. Daí mesmo que as portas se escancaram para este cidadão a nível da Europa. Pois bem, tudo isto agora vai ter que ser posto em cima da mesa, e aí, como já foi mencionado aqui, está na matéria, existem oposições sérias
neste sentido. Manter ou não os artigos da manifestação de interesse, manter ou não os acordos da CPLP, que facilitaram em alguns pontos, sim, mas eu digo mais do que ter facilitado, o problema não é o visto CPLP, porque o visto CPLP é um visto que tecnicamente está bem, ele poderia continuar da forma como está. A questão é que talvez, para efeitos de trabalho, talvez viesse aí algum ajuste, né, algum aperto para isto, mas não se sabe. Tudo aqui são agora, né, é imaginação minha. Mas percebam, algumas coisas devem mudar por causa desta mudança política. Por exemplo, o que sim é um problema com o CPLP é o título de residência. Como é que vai resolver? Fazer o título padrão europeu. Essa é a solução, não tem outra. Não tem outra. Então percebam que o assunto é extenso, é grande. E o buraco negro, como eu chamei, está aí na capa, que o novo governo assumiu, não é pequeno. E vai ter que trabalhar muito para conseguir, em um curto espaço de tempo, resolver isso. Por que eu digo curto espaço de tempo? Porque os prejuízos são iminentes. Nós já citamos aqui alguns dos prejuízos para algumas das categorias profissionais, mas são muitas as outras categorias que são atingidas por isto. Tá? Então, há sim uma necessidade urgente de se sentar com o pessoal da AIMA. Nós temos agora, recente, esta semana, pessoas que ficaram retidas no aeroporto aqui em Lisboa, sem assistência de advogado, porque simplesmente quem cuida lá do setor não permitiu a presença do advogado. Tiveram que insistir, passaram lá 24 horas presos, eram para ser devolvidos ao Brasil, porque é um casal de jovens. Um casal de jovens que passou por esta situação deplorável, lamentável, tal fato. E tem vídeos comprovando a troca de conversas e tudo, que foi apresentado aqui na imprensa em Portugal, deve ter apresentado isso para o mundo afora. Tudo isso por quê? Não vou nem dizer que é desinformação, porque é. Mas é falta de preparo mesmo. Porque estas pessoas têm, se você chegar em Portugal, assim como em outros países, e você tiver sido chamado para a fila, para fazer o filtro, para fazer a peneira, para fazer a entrevista, e você tiver restrição de entrada, você tem direito a telefonema para o exterior, você tem direito a advogado, e em Portugal, inclusive, a Ordem dos Advogados tem advogados de plantão no aeroporto. Estão lá, e se não estão, são chamados para cumprir com o seu dever. Você também pode ligar para fora do aeroporto, para o seu familiar, para o seu amigo, e pedir que ele contrate um advogado, que também vai comparecer. E este advogado tem direito de conversar com o seu cliente pessoalmente, de ter acesso ao processo que levou ao impedimento e entrar com o recurso. E tudo isso está sendo atropelado. Tudo isso está sendo atropelado. As pessoas estão simplesmente... O intuito é segurar a imigração. Então tá, então nós vamos deixar entrar mais. Pronto, é assim. É a impressão que está dando. Mas não é esta a regra. Então por aí dá para ter a ideia clara do tamanho do rombo, do tamanho do buraco negro que foi criado quando lá atrás resolveram desmantelar o CEF. Por que fizeram isto? Todo mundo já sabe, né? Porque lá dentro ocorreu um ato bárbaro em que alguns agentes do CEF acabaram levando a óbito um cidadão ucraniano. E ao invés de reprimir e de punir os autores, que têm realmente a responsabilidade por isso, tanto que foram condenados, estão presos, além disto, o governo resolveu simplesmente fechar o órgão e criar um outro, que tem menos competências, menos conhecimento e que leva o país e todo o processo imigratório ao caos. Ao caos. Senhores, esperamos que isto se resolva o mais rápido possível, porque todos, inclusive eu também sou imigrante aqui. Eu também estou aqui dependendo de títulos, dependendo de documentos, assim como qualquer um outro.
Eu ainda não sou cidadão português. Não alcancei isto ainda. E querem saber por quê? Porque eu estou na fila, assim como todos os outros. Também estou na fila. Porque eu preciso renovar meu documento. Com documento, eu preciso fazer o meu processo de nacionalidade, mas eu não tenho documento. Eu não consigo. Não é? Então fica difícil. Fica difícil. E é para todos. Não são só para vocês, não. Eu sou uma das vítimas deste sistema. Eu e muitos outros. Eu e muitos outros. Senhores, era o que tínhamos para hoje. Eu vou deixar a matéria completa aqui embaixo para vocês poderem ter acesso, fazer a leitura com calma, né, para poderem assimilar tudo aquilo que está ali. E guardem bem guardada essa matéria, porque daqui a pouco vão começar a surgir algumas informações e vamos ver em que sentido que vão ser trabalhadas. Uma coisa é certa, Portugal precisa de imigração? Sim. Mas tem que ter pessoas responsáveis para resolver o problema. E esse é o calo da imigração em Portugal. Fronteiras escancaradas e falta de estrutura administrativa para trabalhar o assunto. Pensem sobre isso. Um grande abraço a todos e até a próxima, e que seja breve. E ela há de ser. Até lá.